Fala, Tânia, tudo bem? Boa noite. E aí, Thiago? Fala, Jeff, beleza? Boa noite, pessoal. Fala aí, Christian. Beleza, irmão? Tô entrando aí, pessoal, aqui. A Thaís já deve estar entrando. Aí, a Thaís entrou. Deixa eu convidar ela aqui. Deixa eu convidar a Thaís aqui. Pessoal, quem puder compartilhar essa live também, tá bom? Deixa o pedido. E aí, Thaís, tudo bem? Deixa eu só Tá me acertar a ouvindo? câmera aqui. Tô, você tá me ouvindo aí? Tô ouvindo bem. Legal, beleza. Deixa eu ver aqui a hora. Só o pessoal entrar aí. Até Sim. a Kilza apareceu aí. A Eita, Kilza, que a Kilza perigo. veio ver, a Kilza veio te ver. Putz, Kisa, joga muito. Bom, vamos lá. Pessoal, opa, coloquei a hora errada aqui. Peraí. Pessoal, quem puder compartilhar essa live aí nos stories, no Instagram, tá bom? Oi, Daira, tudo bem, Daira? A gente já vai começar. Deixa eu só dar mais um minutinho pro pessoal entrar. O pessoal tá entrando aí, legal. E aí, Thaís, tudo de boa? Tranquilo, firme igual prego na areia, né? Como sempre. Legal. Fala, Rafa. Vamos. Bom, deu horário aqui, Thaís. Vamos começar porque aqui no Instagram são alguns minutos só, né? Sim. Bom, deixa eu te apresentar aqui para o pessoal. Para quem não sabe, a Thaís é minha prima, mas além de ser minha prima, ela é uma das grandes aí profissionais de compliance de São Paulo. Ela morava aqui em Ubatuba com a gente e já tem alguns anos, não sei nem dizer direito quantos anos faz que ela mora lá em São Paulo, mas ela trabalha na área de compliance, na antifraude, então ela tem uma grande experiência aí. E dentro desse plano que a gente está fazendo, de pré-campanha, é uma pessoa que tem me ajudado bastante e que tem se disponibilizado a nos ajudar a construir algumas metodologias, alguns planos para a gente, quem sabe, conseguir implantar aqui na cidade de Batu. Então, Thaís, vou deixar para você, eu sei que essa é a pior parte, mas se apresenta um pouco, fala um pouquinho do seu currículo, eu sei que tem na descrição aqui que a gente deixou, mas fala um pouquinho do seu currículo e do que você está trabalhando hoje, atualmente em São Paulo. Tá, bom, sou a Thaís, né? Eu nasci e cresci em Ubatuba. Sou aqui, aí da Estufa 1, né? Sou a vizinha. E estudei na creche Francisquinho, e de Noral, Gil, Anchieta, Tancredo, Deolindo. Percorri todo aquele circuito ali, Estufa 1 Centro. Mas eu moro em São Paulo já há pouco mais de 10 anos, como você falou, né? Eu vim para cá para fazer faculdade e me formei aqui em comunicação social e depois eu fiz um MBA em gestão de riscos. E mais recentemente eu fiz uma outra pós-graduação específica em controles internos e compliance. E aí aqui eu trabalhei por muitos anos com investigações corporativas, né, atendendo bancos, seguradora, indústria, escritórios, farmacêuticas, empresas nacionais e multinacionais. E aí do ano passado para cá eu trabalho especificamente com compliance. E bem superficialmente é isso. É isso meu currículo, minha trajetória aí na área. Legal, Thaís. Só para a gente poder começar também, Thaís, para que o pessoal que está aí acompanhando a gente, você consegue definir para a gente o que, que é o compliance? O que, que é essa metodologia de trabalho? Sim, não, sem problema. Compliance é uma palavra em inglês, vem do verbo to comply, que significa estar de acordo com as regras, né? Estar em conformidade com as regras, sejam essas regras leis, sejam essas regras da casa, né? Na sua casa tem regras, na casa da sua mãe, na igreja tem regras, na escola tem regras. Então, quando você está em conformidade com as regras de um ambiente, você está em compliance com as regras, né? Em compliance com aquele ambiente. Mas na administração pública,
né, federal, estadual, municipal, a gente não costuma usar muito compliance, a gente vem substituindo, porque é uma palavra estrangeira, né? Você não faz política pública, você não propõe lei, propõe decreto, programas sociais com uma palavra estrangeira, porque nem todo mundo traduz assim de cabeça, né? Então, a palavra integridade, ela vem sendo utilizada ou no lugar do compliance, né? Não como uma tradução, né? Mas como uma substituta ou como uma companheira, né? Então, você sempre vai achar programas de compliance e integridade ou programas de ética e integridade. A gente usa mais a palavra integridade, mas a palavra ética, a palavra transparência também tem sido utilizados como sinônimo, né? Então, sempre que a gente falar compliance, você traduz na cabeça automaticamente como ética, como transparência. Na Legal. iniciativa privada, a gente usa mais porque a gente está mais acostumado a termos em inglês, né? Faz parte do nosso dia a dia. Mas para você fazer política pública, não dá para usar uma palavra estrangeira. Então, traduz na cabeça como integridade ou como ética, que é a mesma coisa. Entendi. Então seria mais ou menos compliance, né? Ou essa filosofia de trabalho seria mais ou menos como se fossem as regras para se seguirem as regras. Seria mais ou menos isso. Sim, Tipo assim, é uma cultura de boas práticas, né? Então, um programa de compliance, ele não é um programa que você instala em máquinas, né, em computadores, em aham, celulares. É um programa que você instala nas pessoas, né? Compliance é para as pessoas. Então, você vai incentivar uma cultura de boas práticas, né? Mudando a mente das pessoas, mudando a forma de pensar, e aí você muda a forma de pensar, você acaba mudando a conduta, né, no final das contas, né? Porque as tentações éticas, elas estão no dia a dia das pessoas, né? Isso é humano. A vontade de se dar bem, de tirar uma vantagem, tirar uma casquinha, ela, para nós brasileiros, ela é cultural e ela é diária, né? Claro que o diabo põe o prato e você se serve se você quiser, né? Vai de você. Mas o diabo atenta todo dia, né? Principalmente o servidor público, né? Porque pois é. as oportunidades são muitas, né? Então, a falta de controle, a falta de transparência, tudo isso fomenta um ambiente onde é fácil você levar vantagem ou é fácil você dar vantagem em troca de alguma coisa. Então, todo dia, o servidor público, principalmente, mas o brasileiro no geral, precisa ser forte porque o ambiente ele não ajuda, né? E aí a gente não está falando só de desvio de dinheiro público especificamente. Muitas vezes é uma vantagem pessoal, né? Um fiscal que quebra um galho de alguém que é amigo, que é parente, ou um guarda que libera você porque você é amigo dele, mesmo você estando bêbado, né? Ele te pega na blitz e te libera, porque ou nem sempre porque você pagou algo para ele, só porque você é parente do cunhado, do primo, do vizinho, né? Ou o servidor que cria uma burocracia por prazer, simplesmente porque ele está descontente com o trabalho, então ele dificulta a vida de todo mundo e por aí vai. Problemas na administração pública, nem sempre é a corrupção, o desvio em si, né? Tem muito problema Aham, de gestão também. entendi. E no setor privado, Thaís, que você está mais acostumado, quais são, por exemplo, alguns, vamos dizer assim, alguns exemplos de como essa metodologia, essa filosofia do compliance ele funciona? Existe, por exemplo, uma tabela de contratos, alguma coisa assim que a empresa tem que seguir? Como que funciona mais ou menos isso no dia a dia da corporação mesmo? O que diferencia o compliance de um outro sistema, por exemplo? Bom, não tem, por exemplo, uma lei ou um manual, né? Não tem um guia para você fazer compliance ou implementar compliance dentro das empresas privadas. Ele é um sistema de boas práticas e muita coisa é tentativa e erro ainda, né? Depende do Uhum. tamanho da sua empresa, depende da quantidade de funcionários que você tem, da sua filosofia, né? Geralmente a gente vai trabalhar com pilares normais, né? São pilares fixos, geralmente, né? As boas práticas de compliance, você vai ter ali de 6 a 9 pilares, geralmente, e não tem uma fórmula, né? Não tem um sistema fechado que serve para todo mundo. Primeiro você tem que conhecer a sua organização e você monta os pilares conforme você precisa, senão fica todo mundo batendo cabeça.
né? Então, depende muito do seu tamanho, você vai copiando também o que já foi feito, que já deu certo em outras realidades, né? Mas depende muito de você. Pensando num programa de compliance dentro da administração pública, né, para vir aqui para o assunto que a gente está falando, eu fiz algumas anotações aqui, dá para a gente pensar em 4 pilares, né, que são chave Ótimo. nessa tentativa de implantar uma cultura de ética, né, de integridade na administração pública. Um primeiro compliance seria sempre, não só na administração pública, é o que a gente usa na administração privada, né, e no terceiro setor também, sempre o apoio de quem está em cima, o apoio da autogestão, o apoio da autoadministração, suportando, financiando, apoiando o cara que está ali, né, como chefe de compliance e o programa no geral. Sem o apoio dessa pessoa que está em cima, dificilmente funciona, né, porque quem está na liderança precisa ter que dar o exemplo, né, Aham. aculturar uma galera, mudar a mentalidade, mudar uma cultura, tem que vir de cima, né, então quando Sim. você ensina pelo exemplo, essa ética praticada por convicção, né, e não por coerção, não enfiada a goela abaixo das pessoas, não praticada só por fachada, aí as pessoas que vêm atrás, elas vão te seguir, né, as pessoas que estão embaixo, elas vão seguir. Então, se não vem de cima, o programa de compliance é só fachada, né, só uma burocracia que você implementou, ou é só para fazer campanha, só para subir no palanque, mas não vem de cima. Então, pensa que você é um peão de fábrica, trabalha o dia inteiro, vence todas as suas tentações éticas todos os dias, e aí você chega em casa à noite, vai assistir o Jornal Nacional, tá lá o patrão algemado numa viatura, sendo que você cumpriu tudo que ele disse, tudo que ele discursou de ética, mas ele tá lá. Ele tá pego na Lava Jato, tá pego em outras operações, né? Ele só tinha discurso, ele não cumpriu. Então, no dia seguinte, você acha que esse peão vai cumprir as regras? Não vai. Não. Ele se sente bobo, né? Se sente traído muitas vezes. Isso É. acontece com o servidor público, né? Os caras que querem cumprir a regra, querem fazer o bem, de repente o chefe está numa operação lava-jato da vida. Não tem como você motivar as pessoas se o exemplo não vem de cima, né? E não É, dá para ficar só no discurso, tem que ser nas ações. no, no meio militar, Thaís, a gente fala que a palavra convence e o exemplo arrasta. Porque não É, tem, é não muito tem isso. melhor do que o exemplo. Se você pensa num âmbito tipo prefeitura, tem que valer para o guarda-mirim e até o prefeito, entendeu? Se você Aham. pensa no âmbito de Câmara, tem que valer para o guarda-mirim da Câmara até todos os servidores da Câmara, todos os vereadores, o presidente da Câmara, né? Tem que valer do mais o cara que tem menos, não que o guarda-mirim seja um cargo, né, dispensável, mas é a pessoa que tem menos responsabilidade na estrutura. Então É. tem que ser do cargo mais baixo ao cargo mais alto, mas sempre o exemplo tem que vir de cima, né? É, Senão então, não rola. então o compliance ele, né, ele deixa de ser uma filosofia de trabalho e passa a ser uma filosofia de vida, né? Então, Sim, esse que é o problema, né? Não é só você lidar com o funcionário, seja ele público ou privado, dentro da cultura organizacional, mas dentro do ambiente de cidade, dentro da casa dele, do bairro, escola, aquilo que você falou. E quando a gente muda isso, a gente torna mais fácil, né, no meu entendimento, a gente torna mais fácil essa mudança de cultura dentro da empresa ou dentro do setor público, seja onde ele estiver, né? sim, qualquer tipo de organização que vai ter um problema ali de conduta, né, ou um ambiente onde a conduta adequada, a conduta ideal, ela não é incentivada todo dia, as pessoas fraquejam, né? A gente está falando de pessoas, de humanos. E aí as oportunidades muitas vezes vêm, às vezes vem a necessidade, né? Pensando num contexto de pandemia, às vezes seu marido perdeu o emprego, sua mulher perdeu o emprego, seu filho está doente, sua mãe, então você precisa de dinheiro muito rápido, e aí aquele ambiente não fica aquele anjinho no seu ombro, né? É, Faz certo. Aí o diabinho no ombro acaba falando mais alto. Então, se você não tem um ambiente, não tem um setor específico, uma galera específica que trabalha com isso, que trabalha com ética na organização todo dia, fica um terreno fácil para corrupção ou na iniciativa privada, fraude, outras coisas nesse sentido. Então, como eu estava falando, o apoio da auto-administração é um pilar muito importante, mas você tem outros pilares, né, para combate à corrupção, seja em qualquer iniciativa.
os códigos de conduta e as políticas, né, ter documentos escritos dizendo o que pode, o que não pode, o que a organização espera de conduta ou o que ela reprova de conduta, é muito importante, porque tem situações que a gente sabe o que é certo, a gente aprendeu em casa, aprendeu na escola, aprendeu na igreja, mas tem situações que elas são muito ali na fronteira, né, entre o certo e o errado. E aí, se você deixar a pessoa avaliar com a consciência dela, às vezes ela fraqueja, né? Porque se eu estou envolvida na situação, eu vou minimizar a situação. Então, se eu é que estou fazendo, não é corrupção, é um jeitinho, é um favorzinho. É uma comissão. Exatamente. É uma ajudinha. Agora, se é você que está fazendo, e se eu não gosto de você, aí é corrupção, aí é fraude, aí é tudo errado. Então, se você deixar para as pessoas avaliarem sozinhas, muitas vezes elas não conseguem ou elas têm conflitos de interesse. Então, tem que estar escrito, né, as condutas que você espera e as condutas que você reprova. E aí, estando a regra escrita, ninguém pode dizer que não sabia, né? Então, você pensa um fornecedor da prefeitura que ele presenteia um servidor público. Isso é errado ou não? Cara, depende. Só com essa informação que você me deu, eu não consigo dizer, bater o martelo que é errado. Qual que é o contexto disso? Né? Às vezes o fornecedor ele deu uma caixa de bombom porque o servidor deu uma carona para ele num dia de chuva. Pô, você está indo para aquele lugar? Tô indo. Não, te levo, tudo bem. Isso não é um contexto de conflito de interesse. Né? Então, o fornecedor deu um presente para um servidor. Isso é errado ou não? Depende. Preciso de mais informações para eu avaliar. Eu, organização, avaliar isso. Então, você não pode deixar os dois ali, o servidor e o fornecedor avaliarem se aquilo é certo ou não. Porque se beneficia os dois, não, isso aqui não é corrupção, isso aqui é um jeitinho, isso aqui é uma linha, né? Então, a avaliação tem que partir da organização. E se ela já escreve em códigos de conduta, em políticas, fica muito mais fácil, né? Ela já está dando a letra, isso é errado. Mas tem situações que não vão caber num código, e aí você leva para a administração, né? Ó, eu estou passando por isso, aconteceu isso. Então, precisa ter alguém para ouvir, né? O servidor, ou o cidadão, ou o fornecedor, que queira tirar uma dúvida, né? De uma situação que pode ser um conflito de interesse, pode ser uma situação que não é uma situação de corrupção, mas ela é uma situação potencial, que se ela continuar acontecendo, ou acontecer mais coisas, aí sim vai ser uma corrupção. Né? Então, se você não tem esse ambiente onde as pessoas são sempre educadas, digamos assim, sempre incentivadas a fazer o certo, vai amolecendo os conceitos, né? Você não pode esperar que o servidor ele lembre da lei de conflito de interesse, porque tem uma lei federal, todo servidor ele está sujeito a conflito de interesse. Então, se você esperar que ele lembre da lei, se você esperar que ele consulte a consciência dele para saber se aquilo é uma situação de conflito ou não, cara, a pessoa vai fraquejar. Não é todos, mas assim, você fomenta um ambiente para corrupção, você fomenta um ambiente para coisa errada, se você não vem dar um incentivo para a coisa certa. Né? Quando a gente está envolvido na situação, fica comprometido o nosso julgamento, não tem jeito. Né? Você não vem de cima e coloca a regra, você está deixando a coisa rolar. Não dá, é igual a erva daninha, você tem que vir cortar, não deixar dar muitos galhos, dar muitos ramos. Né? Por exemplo, na iniciativa privada, como é que a gente controla isso? Cortesias corporativas são coisas comuns na iniciativa privada. Né? Eu quero agradar um cliente, eu mando um vinho, eu mando flores, eu mando amostra grátis. Né? Isso são estratégias de aproximação comercial e são legítimas. Mas se não tem regra, vira a casa da mãe de Joana. Então é diferente eu mandar um vinho de R$ 80 para você, te chamar para almoçar para um almoço comercial, e é diferente eu te mandar um vinho, ou mandar um vinho para um servidor público de R$ 2.000. Né? E esse servidor é do setor de licitações, e eu sou um fornecedor. Né? Então, assim... Ou como no caso da Lava Jato, comprar um carro para o servidor. Exatamente, a Lava Jato começou por causa de um Land Rover. Né? E aí, bilhões é o maior caso de corrupção. Então, se você não coloca as regras de cima para baixo, no papel, escritas, com exemplos, didática, com desenho até, se possível, as coisas saem do campo de cortesia corporativa, que é algo legítimo, e elas entram no campo da vantagem indevida, ou da dívida por gratidão. Você, por exemplo, tem muita coisa
no ramo de farmacêuticas, vamos dar um exemplo. Então, quem é um farmacêutico, geralmente eles pagam congresso para os médicos ir, né? Faz um congresso lá na Costa do Sauípe, não é um congresso aqui em São Paulo, no meio da poluição. É um congresso num lugar bacana, né? E às vezes eles pagam para o médico, ou para a médica, para o esposo, né? Para o cônjuge, para a cônjuge, para os filhos. Então, é um congresso médico, mas vira uma férias de família, né? Uhum. O mercado médico tem muito isso. Então, você acaba criando uma dívida de gratidão com o médico, né? Na hora que ele for receitar, pô, aquela farmacêutica lá pagou as férias da minha família na Costa do Sauípe, né? Eu fui pro congresso, mas o congresso era só de manhã, o resto do dia eu ficava na praia. Então, você cria um Exatamente. sentimento de gratidão com o cara. E isso tem E, muito no setor público, e né? não Não é é... só, e não é só no público, né, Thaís? Aliás, não é só nesse caso. Desculpa te interromper. Se você trouxer aqui, vai para o menor, você pega, por exemplo, o vereador, que é o que vive da política assistencialista. Então, ele que mandou, sei lá, conseguiu uma vaga para o filho de trabalho, conseguiu uma internação para o seu primo, alguma coisa assim. Você tem aquele voto por dívida de gratidão. Então, quando a gente fala, a gente pensa que a corrupção, né? Eu sempre bato nessa tecla. A corrupção não é só o colarinho branco que está lá em cima roubando milhões. Esse tipo de corrupção menor do dia a dia, ele corrói a estrutura tanto quanto o cara que está lá roubando milhões. Né? Às vezes a gente tem, você está dando esse exemplo, a pessoa fala, pô, esses caras é cheio da grana, mas o cara ali que também não, entendeu, que faz o uso disso, né, o político que faz uso disso também, ele está corrompendo do mesmo jeito. Sim, eles fazem isso também com o que a gente estava falando, aqueles projetos de caráter simbólico, né? Então, você mora numa rua que a rua não tem nome. Aí o cara pensa, vou colocar nome naquela rua, vou lá fazer um projeto de lei, e aí eu vou ganhar os votos de todo mundo que mora naquela rua, Tivemos né? dois Pô, aprovados hoje. você morar numa rua que não tem nome é ruim para você. Cria burocracia para sua vida. Porque o correio não te acha, a Sabesp não vem fazer ligação de água para você, porque sua rua não existe, não está no mapa, né? Então, a vida fica difícil para pessoas que moram numa rua que não tem nome. É rua A, rua 1, travessa A, travessa 2, né? Então, sim, precisa pegar essas ruas que não têm nome e, sim, colocar nome nelas. Mas isso não precisa ser num projeto de lei. Porque o cara vai e adota uma rua sem nome no Seis Maria hoje, consegue os votos de todo mundo ali. Daqui a 2 meses, ele adota uma rua sem nome lá no Puruba, consegue mais todos Você, aqueles votos. você assistiu a sessão de câmara hoje, né? Não, isso é um problema de todas as câmeras. Foi votado E o nome de rua nos Seis Marias hoje. então, os caras sobem na tribuna, sai de casa, toma banho, pega o motorista com o carro particular, vai lá, sobe na tribuna para dizer sim, aprovo que mude o nome da rua A para a rua José da Silva. Você acha que alguém vai subir na tribuna e dizer não, eu não concordo que mude de rua A para José da Silva? E aí ele faz um discurso de 10 minutos não concordando com aquilo? Não dá. Então, eles se valem disso para escravidão moderna, dívida de Aqui, ó. gratidão. Né? O, Então, o DJ consegue ali. Desenho, o DJ Desenho mandou aqui, ó. Eu mesmo moro aqui na Vermelha do Norte, numa rua sem nome, e não estou conseguindo colocar nome. Ah, É. fica tranquilo. Daqui a pouco vai aparecer um vereador aí na sua rua para adotar vocês e ele vai contar muito com o voto de vocês nessa eleição. Porque é assim que Vai eles mesmo. agem. Mas É não só é só a apoiar alguém que característica. consegue o nome na rua. Não é só de Ubatuba, é uma característica de prefeituras ao redor do Brasil. E dá para você mudar isso. E não é só nome de rua. É festa do projeto de lei para instituir a festa da mula manca sem cabeça aqui na cidade do Ubatuba, porque faz parte do patrimônio cultural. Então é nome de rua, é dar nome de prédio, é dia do sei lá o quê, dia do profissional de sei lá o quê, de semana da festa de não sei o quê. Então eles ficam fazendo esses projetos a cada mês, a cada bimestre, a cada semestre, e às vezes o cara passa os 4 anos de mandato com esses projetinhos que são pífios. É claro que a pessoa que mora numa rua sem nome, como a gente falou, a burocracia para ela é muito ruim, o carteiro não acha, a Uhum. Sabesp não vai lá, a Eletropaulo não vai lá, né? O GPS, ela vai receber uma visita, a pessoa não encontra a casa dela.
Então, sim, as pessoas que têm uma rua sem nome, elas precisam que isso seja resolvido. Mas não precisa ser através de um projeto de lei que os caras se reúnem na tribuna para votar, sim ou não. Você pode fazer isso através de comissões, né? Então, Aham. você bota lá o projeto de lei e tem a comissão de urbanismo, a comissão de infraestrutura, sei lá, dá um nome. Monta uma comissão ali com 2, 3 vereadores, eles votam. Eles vão ver a constitucionalidade, vão ver se está certo, se está errado aquele projeto. Não precisa mandar para a tribuna, deixa os Isso caras da daí, tribuna votar o que é isso importante daí, para todo mundo. isso daí já deixa claro uma falha, né? Porque no meu entendimento, dar nome de rua, fazer esse mapeamento é responsabilidade da prefeitura, não do vereador. O vereador, como você falou, não deveria estar perdendo tempo com isso. Ele deveria estar perdendo Infelizmente, tempo com algo a mais, né? eles criaram essa burocracia onde precisa ser um projeto de lei, né? Tem isso em várias cidades, não é só em Ubatuba. Mas é um jeito deles fingir que estão trabalhando, sabe? Não é só em Ubatuba, é em todas as câmaras municipais, mas já Uhum. tem câmaras que estão cortando isso, né? Ó, agora não vem com projeto de lei votar na tribuna. A tribuna só vai votar o que é importante para a cidade. Precisa mudar o nome de alguma rua? Precisa. Manda para a comissão. A comissão avaliou, tá ok, ela mesma aprova. Não precisa todo mundo Aham. votar. A menos que alguém lá da tribuna fala, não, eu quero rever esse projeto. Aí ele vai lá, faz um protocolo, faz uma petição, sai aquilo da comissão e vai para a tribuna. Mas o nome de rua não precisa, né? Sim. Então, assim, tem que facilitar, tem que fiscalizar, mas precisa ter alguém lá dentro que venha com essas ideias novas, né, de não só enxugar a máquina pública no sentido de diminuir despesa, mas de diminuir burocracia, de diminuir esse tempo que eles gastam votando coisa que é inútil no sentido geral, né? É uma coisa que Uhum. podia ser resolvida administrativamente, não, eles fazem uma votação, né, como se eles Faz realmente uma tivessem festa. debatendo coisas que são importantes para todo mundo e não são. São coisas burocráticas, né? Você tem que resolver, mas não precisa ser na tribuna, no palanque, votando sim ou não. 13, 15 pessoas votando uma coisa que, entre aspas, é inútil. Deixa eu só responder o Nichel aqui. Ô, Nichel, a gente está falando aqui hoje, não especificamente de uma empresa ou de denúncias, como eu costumo fazer, mas de formas da gente melhorar esse processo de transparência entre o poder público e justamente as empresas, tá? Então, Thaís, só para a gente retomar, não sei se você queria falar mais, mas você tinha falado de 4 pilares que você tinha aí pontuado, e você falou de um. Não sei se você queria dar seguimento nisso, ou se não. Sim, o primeiro seria esse apoio da auto-administração, da autogestão. As regras têm Uhum. que valer, o exemplo tem que vir de cima, tem que valer no guarda-mirim, ao prefeito. A regra não faz curva, todo mundo tem que ter aquela conduta ética. Um segundo pilar seria essa questão de ter as regras escritas, né, em código de conduta, em políticas, tudo formalizado, tudo padronizado e também servindo para todos, né? Aí você vai falar sobre conflito de interesse, você vai falar sobre brindes, presentes, né, o que eu posso receber, o que eu não posso, qual o valor, qual a frequência, posso só uma vez por ano, não posso nunca, né? Colocar essas regrinhas ali. Vai ter regras de segurança da informação, por exemplo, que é algo que é importante, não só nas empresas, na iniciativa privada, mas na administração pública também. Você vai ter regras sobre comportamento, assédio, discriminação, preconceito, né? São assuntos que estão aí em voga, mas precisa estar escrito. Infelizmente, precisa estar Uhum. desenhado até para que ninguém diga depois não sabia, não era assim que eu interpretava, isso para mim não é preconceito. Então, se você não coloca na letra ali e faz as pessoas assinarem que estão de acordo, que receberam um treinamento, que passaram por cursos a respeito, palestras, workshops, as pessoas sempre tentam dar um jeito, né, de se sair pela tangente ou reverter a interpretação das coisas. Então, regras precisam estar escritas num código e em políticas, né? Aí um terceiro canal, um terceiro pilar são os canais de denúncia, né? Funcionam muito na iniciativa privada e eles também podem ser linhas de comunicação, né? Não precisam ser só canais de denúncia. Você pode levar para eles suspeitas, né? Não estou aqui denunciando, mas eu suspeito que isso aconteça. Então, por favor, verifiquem. Um Né? Você canal pode levar.
canal de denúncia interno e externo ou só interno, você disse? Não, então, o que que fazem? Né? Na administração pública, eles fazem do jeito errado. Eles instalam uma ouvidoria. Né? Então, é um servidor lá de dentro que recebe, seja uma linha 0800, seja e-mail, seja um bilhetinho anônimo, né? E não adianta você ter uma ouvidoria, sendo que ninguém confia em quem está ouvindo, né? É um colega seu, é uma pessoa dali de dentro, pode reconhecer sua voz, pode reconhecer seu número, sua letra, seu jeito de falar, né? Então, quando quem recebe a chamada, quando quem recebe o e-mail, a carta, a mensagem no site anônimo, é um funcionário de dentro da organização, ninguém usa o canal. Isso a gente vê na iniciativa privada. O canal tá lá, tá lindo, não sei o que, está pagando e ninguém usa. Eu tenho clientes que, pô, 2 anos sem receber nada, nem um elogio no canal o cara não recebeu. Então, assim, ninguém usa, ninguém quer saber, ninguém confia, né? Não se sente seguro. Porque dá a impressão de que não é anônimo de verdade. É um colega meu que tá. Vai saber o que ele está fazendo com essa informação. Então, as pessoas têm medo. Os canais de denúncia, eles precisam funcionar fora da organização. Então, você contrata uma empresa só para isso. Uma empresa que tenha tradição, né, em fazer isso, em atender. Uma empresa que, de preferência, seja de fora da cidade. Aqui em São Paulo, você não consegue contratar, tá todo mundo aqui. Mas olha o tamanho da cidade. Você pensar numa cidade como Ubatuba, e aí a Câmara ou a Prefeitura quer colocar um canal de denúncia, não dá para ser uma empresa daí, até porque nem tem, né? Vai ser aquelas empresas montadas 2 meses antes da licitação, com laranja, sabe Deus quem, não tem tradição, não tem expertise para fazer isso. Né? Então tem que ser pessoas treinadas, tem que ser pessoas capacitadas, e o canal, além de ser seguro, ele tem que parecer seguro. E quando ele é dentro, ninguém confia. Né? Então, infelizmente, as ouvidorias, apesar delas... Tem pessoas, você vai encontrar pessoas que dizem, eu liguei na ouvidoria, eu fiz uma denúncia e deu tudo certo. Né? Eu fui ouvido, continua anônimo. Mas, assim, é 1 em 1 milhão. Né? Tem pessoas que tiveram retorno positivo? Tem. Mas não significa que a ouvidoria hoje, como ela funciona, está correta. Porque na administração privada, a gente já tentou assim e viu que não funciona. Funciona muito mais quando é fora. Você recebe muito mais, as pessoas confiam muito mais. Então, um dos papéis do compliance é vir para reformular isso. Né? Reformular esses controles internos, essas estruturas, trazer a experiência de quem já fez, de quem deu certo, para que, mesmo que você continue chamando de ouvidoria, você transformar aquilo em algo 100% confiável. Né? Não precisa chamar de canal de denúncia, pode chamar de ouvidoria, tudo bem, desde que seja fora, desde que seja uma empresa contratada para fazer aquilo, não pode receber dentro, né? Porque aí o pessoal não confia, não tem jeito. Numa cidade pequena como Ubatuba, por exemplo, o que geralmente acontece é quando, vamos dizer assim, vai se montar uma empresa dessa e a prefeitura anuncia que não será uma... Ou às vezes nem anuncia, né? Às vezes a empresa ela é especificamente montada para aquilo. Foi isso que você falou. Às vezes então, até quem vai denunciar conhece o dono da empresa. Ele sabe que o dono da empresa é amigo de tal pessoa, que ele fala, jamais que eu vou me meter com isso. Numa cidade pequena, isso vira até, sei lá, casos de ameaça, alguma coisa assim, a pessoa pode ter medo. Sim, na iniciativa privada, quando é dentro, não funciona. Não adianta você fazer divulgação, todo mundo saber o número de cabeça do canal de denúncia, as pessoas simplesmente não ligam. Né? Se você pensar no contexto de uma cidade pequena, pô, eu vou ligar, eu fico com medo de reconhecerem meu número. Né? Alguém pega meu número e bate em mim. Né? Então, eu estou ligando aqui na maior boa vontade, denunciando uma coisa errada e sofro represárias por isso. Né? A Natasha aqui falou isso. Desculpa te interromper de novo, Thais. Só para eu ler aqui o comentário da Natasha, que é exatamente isso que você falou. Fui abrir uma denúncia de obras regulares aqui e o denunciante não é oculto. O denunciante ia ficar sabendo quem era o denunciante. Então, você imagina, né? Isso que eu ia falar. Muito por isso, os canais, eles precisam ser anônimos. Né? Não só você botar numa empresa fora, uma empresa especializada, mas você oferecer essa oportunidade de denunciar anonimamente. Né? Essa é a proteção. Seja esse usuário do canal um servidor que está denunciando um chefe,
está denunciando um colega de trabalho, seja um fornecedor, né, da administração pública, seja um concorrente que perdeu uma licitação porque ele sabe que teve uma mutreta ali, né, ou seja o cidadão mesmo, né, como a colega aí foi denunciar e bateu nela, voltou para ela, né, deu um rebote. Então, o que é essa proteção das pessoas que usam os canais? É o anonimato, né, precisa ser anônimo e precisa funcionar fora, né, senão não oferece segurança. Você tem servidores, por exemplo, servidores públicos, que eles não se sentem seguros em denunciar algo que o colega ou o chefe está fazendo. Ele tem medo de sofrer represária. Né? Então, eu sou um servidor público, eu moro no Ipiranguinha, e aí eu trabalho no centro. Minha vida está relativamente tranquila. Eu vou denunciar meu chefe, ele descobre, ele me bota para trabalhar lá na Pissinguaba. Imagina eu morar no Ipiranguinha, trabalhar no Pissinguaba, porque eu fui fazer a coisa certa. Né? Eu sofri uma represália, sofri um revés, uma retaliação. Então, as pessoas precisam ter essa segurança. Né? O servidor público que quiser denunciar algo de errado que ele está vendo, um fornecedor público, né? Um fornecedor, um empresário da cidade que quer denunciar, ou o cidadão mesmo. Né? Então, você percebe que o canal de denúncia, ele, apesar de ser anônimo, ele trabalha para aumentar a transparência. Né? Parece confuso, parece contraditório, mas não é. O canal ele traz segurança para todo mundo. Vai trazer para o cidadão, né, que é quem paga por aquilo, vai trazer para o servidor público, né, ele vai sentir segurança para fazer o certo sem sofrer uma retaliação de um supervisor, de um colega corrupto, e para o fornecedor, né, para o comerciante que fornece produtos e serviços para a prefeitura. Então, ele vai ter a segurança que ele está concorrendo num ambiente limpo, né, num ambiente com regras claras, sem favorecimento. Porque por quem não sabe, foi a Thaís que me ajudou a criar o canal de denúncia na minha página do Instagram. Então você vê que a custo zero a gente pode criar um canal de denúncia onde é 100% anônimo. Então, Sim. se a prefeitura quiser, ela tem, não só a prefeitura, né? Se os órgãos públicos quiserem, eles têm ferramentas aí disponíveis 100% gratuitas que geram 100% de anonimato. Então, Sim. a gente consegue maximizar vamos dizer assim, o resultado minimizando o custo. Então, não usa porque não quer. E às vezes acaba se protegendo. Eu tenho uma ouvidoria, né? Não funciona do jeito que devia funcionar. É uma outra pessoa que consegue falar bem da ouvidoria, que foi atendida, que teve o caso resolvido, que viu o corrupto, a pessoa que estava fazendo errado, ser punida. Né? Mas na iniciativa privada, o que a gente vê é que ouvidoria, aquela coisa que funciona dentro da empresa, não funciona. Quando você coloca para fora, numa empresa especializada, numa terceirizada, chove denúncia, chove suspeita, né? Chove elogio até, chove reclamação também, né? Vai chover todo tipo de contato. Né? Então, esse anonimato, né, colocar para fora da empresa o canal, ele não é inimigo da transparência, né? Até porque o cidadão ele tem o direito de ser anônimo. Já o governo, já a administração, ela tem a obrigação de ser transparente. Então, aqui a gente está falando de direitos e obrigações. Eu, cidadão, tenho todo o direito de ser anônimo. Já você, governo, a sua obrigação é ser transparente. Você gasta o meu dinheiro. Né? Então, quando você promove a transparência, a corrupção diminui. Você vê um exemplo, Portal da Transparência de Ubatuba, né? É uma piada. Show de horror. Eu entro no Portal da Transparência para consultar os gastos da prefeitura, com quem ela fechou o contrato, onde ela gastou dinheiro, não sei o quê. Pô, o portal pede os meus dados pessoais. Eu tenho que me cadastrar, se eu quiser informação, se eu quiser transparência. Eu, cidadão, não posso consultar um contrato anonimamente. Eu tenho que dar meus dados, se eu quiser ter acesso. Cara, desculpa, nem o portal da Transparência Federal pede isso. Eu entro lá, digito o CPF, digito o nome, digito o que eu quiser, baixo planilha, mando pro e-mail, mando pro WhatsApp, não pede nenhum dado meu, não quer saber quem eu sou. Né? Então, portal da Transparência de Ubatuba, você quer meus dados para quê? Né? Por que eu não posso ser anônima na hora de te fiscalizar? Qual que é o problema seu? Né? Isso inibe as pessoas de acessarem. Isso inibe você de ir atrás, de procurar saber. Dá trabalho, né? Putz, fazer um cadastro lá no meu e-mail. Pô, isso desmotiva as pessoas. Isso né? se você conseguir finalizar o cadastro, porque eu tentei até fazer o cadastro.
que queria até correr o risco, mas eu não conseguia finalizar o cadastro, não deixava eu finalizar. Então, se a pessoa ela quiser ainda ser teimosa, eles falam, não, teimoso também não tem vez, não. Não vai conseguir. Não, e assim, quem tem acesso às pesquisas que eu fiz no portal? Né? Para onde vai os meus dados? E os meus Uhum. dados vazam? Né? Alguém compra, faz um cartão de crédito com meus dados porque o portal da prefeitura não é seguro, o cara entrou lá, roubou meus dados. Fui na maior boa vontade, dei os meus dados e tal, caiu, sei lá onde, e dificultou a minha vida, né? Uhum. Porque tem uma segurança digital desses dados que eles estão colhendo. Isso é relevante. É. Então, pedir os seus dados num portal de transparência é criar uma barreira, criar uma dificuldade para as pessoas não acessarem. É trabalhar para desmotivar as pessoas a se informarem. Né? Então, quem criou esse projeto, esse portal da transparência de Ubatuba, fez errado, desculpa. Nem o federal faz isso, por que você está pedindo dados? Precisa refazer. Né? A administração pública ela tem que ter um compromisso com a transparência dos gastos. Por exemplo, tem prefeitura por aí, pelo Brasil, que as licitações eles já transmitem pelo YouTube, ao vivo. Né? E a prefeitura de Ubatuba, na contramão, pedindo para eu fazer um cadastro para acessar os contratos que ela fechou com meu dinheiro. Né? Uhum. Então, compromisso com a transparência não parece ter. Né? Foi um erro pedir os dados. Né? O cidadão ele tem o direito de ser anônimo. Né? A gente tem que reforçar isso. Se ele quer se identificar, beleza. Se ele quer fazer uma denúncia, botar o nome, botar a cara, o RG dele lá, tudo bem. O artigo Beleza. 74 da Constituição permite você fazer denúncias. Mas se você não quer, se você acha perigoso, você tem o direito de ser anônimo. Né? Já o governo tem a obrigação de ser transparente na hora de gastar o Uhum. seu dinheiro. Né? Então, quem quer combater a corrupção não coloca barreira para o cidadão acessar a informação. Né? E quem quer combater a corrupção fornece meios seguros de denunciar. Servidor denunciar, fornecedor denunciar, cidadão denunciar. Né? Então, o compromisso com a transparência passa por isso. Né? E aqui, A caminhando para o segurança final, da denúncia. sim, a segurança de quem está denunciando, senão as pessoas não se motivam. Né? E o quarto e último pilar, que é a auditoria. Né? Sempre, auditoria sempre, em qualquer contexto. E aí, aqui, contextualizando a auditoria interna e externa, a auditoria externa é geralmente referente a balanço, referente a livro caixa, né? Sempre referente a como você gasta o dinheiro na administração privada. Né? Então, eu contrato uma empresa externa, ela vem só mexer no meu balanço, só mexer com o financeiro. Ela não vai olhar estoque, ela não vai olhar processos, ela não vai olhar nada. Já a auditoria interna é aquela que trabalha todo dia. Ou é uma pessoa, ou é um departamento, tá todo dia dentro da empresa. É uma seção, né? Um setor da empresa. Já a externa só vem uma vez por ano, checa as suas contas e diz que tá ok ou que não tá ok. Tem alguma coisa errada com como você está gastando o dinheiro. Ô, Thaís, Na... isso daí foi até um apontamento do Tribunal de Contas, inclusive para a Contur, que é justamente esse daí que fica pedindo os cadastros para a gente ter acesso às informações. O Tribunal de Contas, para quem não viu os vídeos anteriores que eu gravei e falei sobre isso, ele relatou exatamente esse problema que a Thaís está falando, que a transparência, né, no site da Contur, e isso daí eu, por conta, eu coloco nos outros, tanto Câmara Municipal, Prefeitura, é muito, muito ruim a questão da transparência. O próprio Tribunal de Contas rejeitou as contas da Contur também por causa disso. Né? Então, segundo o Tribunal de Contas, a Contur ela feriu todos os princípios básicos de administração pública. Então, fica aqui minha indignação de novo contra a Contur. Desculpa, Thais. Não, cara, é só eu entrar no site da Contura. Eu já entrei, eu fui lá olhar como é que é a governança deles. Tem palavra escrita errado. A governança deles é anexar um monte de PDF lá, desenhado à mão por alguém de uma creche, sei lá. Não é um desenho que você fez, isso aqui é um organograma. É uma coisa que parece que foi feita à mão mesmo, botou na impressora, escaneou e subiu o PDF lá. Então, você entra lá, o que é na governança? Tá aquele PDF. Você entra na gestão, tá aquele PDF. Você entra na diretoria, tá aquele PDF. Então, você entra numa empresa, por exemplo, listada na bolsa, tem toda a informação lá que
que você precisar, né? Você entra na Petrobras, no site, tem toda a estrutura de governança deles, tudo que eles têm de controle interno, todas as auditorias que eles fazem, internas ou externas, quem é o presidente, quem é os conselheiros, como que faz a eleição dos conselheiros, o prazo de mandato deles, como que bota o conselheiro para fora, expulsa, né? O que eles fazem, o que o CEO faz, o que a diretoria executiva faz. Você entra no site da Contour, parece uma empresa privada, né? Não sou obrigada a te dar informação, né? A empresa privada não é. Agora, uma empresa pública precisa, né? E gestão ali, a governança ali é sofrida. Então, não tinha como o Tribunal de Contas ter uma outra conclusão. Só pelo site você já vê que a governança ali é sofridíssima. Então, por isso E que tem que ter auditoria. a auditoria também foi apontada, porque não teve auditoria externa. Não tem. E male a auditoria interna. Não, nem deve ter. Se tem uma pessoa que faz auditoria interna, cadê os relatórios que ela está, né, produzindo? Né? Então, a auditoria interna ela vai checar periodicamente as atividades e os controles da empresa. Né? Quando se fala em controle interno, você está falando de mecanismos de segurança para livrar as organizações de corrupção, de fraude, de erro de processo. Né? Muitas vezes não é uma corrupção, não é uma fraude, é um erro. A pessoa não foi treinada, ou a pessoa não tem ferramentas, ou a pessoa está numa área que ela odeia, ela está desmotivada, faz de qualquer jeito. Nem tudo é corrupção na administração pública, nem tudo é fraude. Muitas vezes é falta de gestão mesmo, uma gestão profissional. Né? Então, como que você vai trabalhar com auditoria interna? Princípios, responsabilidade. Identificar quem são os responsáveis por cada processo e você faz com que existam garantias razoáveis de que tudo aquilo vai ser desempenhado de uma forma legal. Nunca você pode acreditar num consultor, num professor, num servidor, em qualquer pessoa que diga aqui não tem fraude, aqui não tem corrupção, meu processo é 100% limpo. Não existe um modelo, um programa de controle onde é 100% limpo, porque você trata de pessoas, né? Uhum. Então, às vezes a pessoa fraqueja, né? Você pensa que tá tudo certo, beleza, mas não dá. Dá para ser 99% seguro, mas precisa ter aquele 1% de pé atrás, precisa ter aquele 1% de auditoria, sempre olhando, sempre, tá, eu acredito que tá certo, mas vamos olhar, assim, só com quem nada, tem que ficar cutucando, né? E você tem que dar responsabilidade para as pessoas, olha, esse é o seu papel, né? Então, isso tem que funcionar corretamente e é a sua responsabilidade. Isso também vai fazer com que você dê segregação de funções, né? Você separa a função de cada um, você evita, né, que as pessoas acumulem funções, você vai evitar que as pessoas tenham sobrecarga de trabalho e, principalmente, conflito de interesse. Se sou eu que escolho o fornecedor, sou eu que aprovo o pagamento, e sou eu que libero o dinheiro, caramba, eu tenho o fornecedor na minha mão, né? Todo o processo passa por mim. Então, é muito mais fácil eu e ele se acertar. Agora, se sou eu que escolho o fornecedor, e aí é outro que aprova o pagamento, e é outro que libera e deposita na conta, pô, são 3 pessoas. O processo, ele está segregado, né? Você botou uma barreira ali. Pode acontecer a fraude, a corrupção? Pode, mas você fez o que você pôde. Você botou controles internos ali, né? E padronizar tudo isso. Né? Você padroniza através de política, através de procedimento, manual, tudo isso daí. Vai garantir que na falta de uma pessoa, outra pessoa possa vir e desempenhar a função dela. Né? Se está tudo escrito, o que ela faz está escrito, ela pode ficar doente, pode morrer, não sei o quê, mas aquele serviço não para. Né? Pega uma outra pessoa, manda ela ler o manual e ela vai desempenhar a função. Né? Você padronizou, você mapeou tudo que era preciso fazer. Limitar acesso também, né? Eu estabeleço níveis de acessos a bens ou a informações, né? Por exemplo, um crachá de empresa é um tipo de limitação de acesso. Só entra quem tem um crachá, né? Ou um crachá diferente, todo mundo tem um crachá branco. Você tem um crachá vermelho porque você trabalha no financeiro. Só entra no financeiro quem tem o crachá vermelho. Então você vai colocando limitações de acesso não só físicas, mas virtuais também. Você coloca senha nos sistemas, né, tudo isso. Inventários periódicos também é um dos pilares
da auditoria interna, porque você vai verificar o que o sistema está dizendo que ele tem em estoque e o que a prateleira está dizendo. Muitas vezes a pessoa tira da prateleira, não anota no sistema que ela tirou. Ou o estoque é uma bagunça, por exemplo, no sistema diz que tem 10, você não vai na prateleira, tem 9. Não é que alguém roubou, que alguém pegou e não anotou, simplesmente está jogado em outra prateleira porque aquilo lá é uma zona. Né? Então, quando você faz inventários, você verifica no papel o que você tem, e você vai lá no estoque, vai olhar na prateleira o que tem lá. E se der uma advertência, uma divergência, peraí, vamos procurar. Cadê essa coisa que está faltando? Quem é o responsável? Né? Você identifica não só fraudes, desvios, mas você identifica erros. Se aquilo lá está uma bagunça, quem é o responsável pelo estoque que está deixando aquilo uma zona? Né? Serve tanto em estoque como em balanço financeiro também. Você ficar checando conta, você ficar checando processos, contratos, né? Você não consegue no portal da transparência, que nem o cadastro não dá para fazer. Mas a gente espera que os auditores internos consigam estar fazendo isso, se é que eles existem, né, no âmbito da administração pública. Aí. Existem, né? Concursados existem. Porém, a gente não sabe o quão atuantes são e se são atuantes. Infelizmente. Geralmente, eles fazem auditoria por amostragem, né? Então, uma vez por ano, eu vou no seu setor, pego uma coisa e vejo se no sistema isso corresponde. Mas não é assim que você faz uma auditoria. Você tem que fazer um plano anual, né? A auditoria por amostragem, ela é uma ferramenta, mas não pode ser a regra. Se ela é a regra, ela está errada. Tem que ter um plano anual. Né? No período de 12 meses, eu preciso visitar todas as áreas, todas as seções, todas as secretarias, todas as empresas públicas, todas as autarquias, né? Administração direta e indireta, tudo isso eu tenho que fiscalizar. Né? E se eu não tenho um plano, fica difícil. Né? E se eu aviso também, eu tenho um plano, mês que vem eu vou no seu setor, hein? Pô, você vai arrumar tudo. Igual casa, você quer vender a casa, você dá um trato na casa para ela parecer melhor. Né? Se Quando tem a auditoria visita vem... marcada, você faz uma faxina antes. Então, a auditoria ela tem que ser aquela visita chata, que não te avisa, chega na hora da comida, te pega descabelado, com a roupa furada, porque é assim que a auditoria tem que pegar as pessoas, como elas são. Né? Agora, se eu aviso para você que mês que vem eu vou no seu setor auditar, eu vou achar tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí eu não tenho uma auditoria eficiente. Então, essas coisas, né, elas têm sido feitas. O nosso tempo é curto aqui, né? Não dá para falar muito mais, mas essas são pequenas coisas que têm sido feitas na administração privada, né? Na iniciativa privada e no terceiro setor, e que a administração pública ela pode copiar. Já tem gente copiando, né? Aqui em São Paulo a gente já tem uma lei voltada para compliance. Minas Gerais, interior de Minas Gerais também tem. Aqui no interior de São Paulo também tem. Santa Catarina também tem. Então, assim, a administração pública ela já está conseguindo perceber que são as melhores práticas. Ela pode trazer, ela pode copiar, não tem problema. Ô, Thaís, aqui você pontuou 4 pontos que, para mim, na minha visão, são simples de se implantar. Alguns já até existem capengas, mas existem. Apoio da autogestão, ter regras escritas, canal de denúncia, né, a ouvidoria e a auditoria. Isso daqui é básico de qualquer gestão, seja ela pública ou privada. Então, hoje o setor privado, ele está há anos-luz do setor público. Então, eu sou um tipo de pessoa que eu defendo a gestão pública nos moldes da gestão privada, salvo, né, as suas diferenças. Mas ter todo esse regramento, essas coisas, para mim, dentro da gestão pública, para mim, ele só traz benefícios. O que você acha, assim, vamos comparando, para a gente poder finalizar, que a gente tem só aí mais 5 minutos. Comparando, o que você acha desse... Como que eu posso fazer essa pergunta? Dessa questão do privado, do público, nessa comparação, o que dá para a gente... Bom, não vou conseguir te dizer esse daqui, deixa eu pensar aqui. Não, eu entendi. Eu acho que tanto na administração, na iniciativa privada, quanto na administração pública e no terceiro setor também, as pessoas se habituam com a corrupção. Não tem jeito.
né? Aquele discurso, todo mundo faz, é assim que se faz negócio aqui, as coisas só funcionam assim, tem que modificar isso, tem que trabalhar para você trazer um programa de boas práticas e ficar martelando na cabeça das pessoas. Se você muda essa cultura, esse discurso, a conduta das pessoas muda também. Só que isso é um trabalho diário, né? Precisa existir um setor, precisa existir uma área, um grupo de pessoas que trabalha diariamente, né, para dissolver essa má cultura e colocar uma cultura de integridade no lugar. Né? Pode ser essa nova área, esse novo setor, pode ser uma pasta nova, secretaria de transparência, que seja, pode ser um setor subordinado ao prefeito, um setor subordinado à Câmara e ao prefeito, um setor subordinado ao Tribunal de Contas do município, ao Ministério Público, Controladoria do município, enfim, pode envolver o SEBRAE, pode envolver a Associação Comercial, a OAB do município, né, o Tribunal de Contas, entidades da sociedade civil, né, e órgãos independentes de fiscalização. Enfim, dá para fazer. Funciona diferente na iniciativa privada? Funciona. Mas não quer dizer que é um monstro e é impossível fazer. Você adapta para a realidade da administração pública e você faz. Já tem gente fazendo. Né? Não vai ser, você não vai reinventar a roda. Você pode pegar modelos que já existem. O Tribunal de Contas da União, TCU, ele tem uma cartilha que tem muita dica lá. Mesmo que você não é da área, você pega, lê a cartilha, você consegue implantar. Você não consegue implantar numa estrutura muito grande, mas na sua empresinha, por exemplo, você consegue fazer. Né? Então, uma área responsável por trabalhar essa cultura de ética, de integridade, transparência, ela vai trazer mais transparência para as relações dos servidores públicos com fornecedores, né, dos servidores com cidadãos e dos servidores com os próprios servidores. Né? Então, o programa de compliance ele vai contribuir para que as relações público-privadas elas sejam mais saudáveis do ponto de vista ético. É claro que em uma hora a gente não consegue explicar como fazer, mas dá para ter um overview, dá para ter um panorama bem tranquilo do que é compliance. Compliance é um programa de boas práticas, simples. E que é uma coisa que a gente vem cobrando, pelo menos eu particularmente, eu venho cobrando isso já tem alguns anos, principalmente questão de transparência com o gasto público, que para mim é primordial isso daí. É inadmissível a pessoa não saber, porque uma coisa sou eu que tenho acesso, que tenho facilidade, outra coisa é o cara que está lá no Curuba, na Vila Caiçara, ele tem que vir aqui, ou ele tem que... Como que esse cara vai ter acesso? Então, a gente tem que pensar não só em mim, que tem facilidade tecnológica, mas no Caiçara que está lá e que não tem. Ele também tem o direito de saber, tanto quanto eu, e tem que ter a facilidade tanto quanto eu. Né? Então, essa transparência tem que ser para todo mundo. Sim, é possível fazer. Né? Não é fácil, mas também não é um bicho de sete cabeças. Já tem prefeituras, já tem estados fazendo, e não precisa pensar em reinventar a roda nem nada. Tem manuais do TCU, tem manuais do Tribunal da Transparência, tem outras prefeituras fazendo, você pode contatar elas, né? Dá para ir atrás. Falta vontade política, falta esforço e falta compromisso com a transparência. Thaís, falta 20 segundos para encerrar. Quero te agradecer de coração, de verdade. Pessoal, obrigado por ter participado. Qualquer dúvida quiser mandar aí no direct, alguma coisa, a gente está às ordens, tá bom? Thaís, um beijão, obrigado a todo mundo. Valeu, pessoal, fica com Deus. Um beijo.